pessoal, Janaína Queradia, da Inloco Unity Health 2026, mais uma participação especial. Silvio Oliveira, da Dix Medical, está participando desse grandioso evento. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por estar aqui com você. Silvio, como que está sendo a participação de vocês num evento tão grandioso, que une tecnologia, inovação, saúde, gestão e esse networking que é realmente formidável? Por enquanto, nós estamos ainda no primeiro dia do evento. O evento está muito satisfatório. A gente já participou em outras edições do Londrina Unity Health. A nossa empresa, a gente tem algumas verticais de negócio que o evento atende bem nesse segmento aí, né? Então, assim, está sendo bem satisfatório até o momento a visitação, a interação com o público e os futuros clientes e os clientes atuais. Conta um pouquinho da empresa de vocês para Então, a nós. nossa empresa, nós temos 13 anos no mercado. A gente nasceu inicialmente na área de cuidados críticos, ou seja, a gente tem equipamentos para emergência, centro cirúrgico, operação pós-anestésica, UTI. E nos últimos anos a gente evoluiu. Tem outras áreas outras verticais da empresa. Então, a gente tem uma vertical de imagem médica, que a gente tem solução de inteligência artificial para ressonância, tomografia, raio-x, mamografia, que acelera o processo e reduz o custo da operação como um todo e, principalmente, ajuda a salvar vidas, né? A gente tem outras soluções nessa área de imagem médica, que é soluções de sistema de arquivamento todo, que é um termo que a gente chama no mercado de PACS, então a gente também tem essa solução que oferece o mercado, e tem parceria com algumas empresas para vender uma outra solução, que inclusive tem aqui de outros concorrentes nossos, chama Command Center, que é o comando a tomografia e a ressonância à distância, diminuindo o custo operacional que a instituição tem. E a gente tem uma linha de consumíveis, a gente tem um produto que foi desenvolvido nos Estados Unidos durante a pandemia, que é um produto para eliminar 100% dos germes e bactérias e fungos em qualquer superfície para a área hospitalar e também serve para a área caseira. Então, a gente tem todas essas tecnologias disponíveis. Por que eu te falo isso, Janaína? Porque quando as pessoas falam em tecnologia, geralmente vem a inferência, é equipamento, é software. E a tecnologia é muito mais que isso, né? Sim. Está nos insumos, está nos nossos medicamentos. A gente está vendo uma corrida louca aí por um negocinho que as pessoas estão aplicando na barriga, né? Que É mudou o verdade. sistema, fez até com que algumas áreas do comércio fossem afetadas, né? Porque houve Sim. uma demanda diferente. Então, assim, quando a gente fala de tecnologia, é ampla. E aqui também eu já aproveito aqui o espaço para agradecer a direção e organização do evento, que me convidou, deu uma palestra hoje sobre tecnologia na saúde, e a gente falou justamente disso. Falamos de cirurgia 100% robótica, que é uma coisa que vai acontecer, não adianta você correr, né? Falamos de inteligência artificial, essas que a gente já tem, que é de diagnóstico, as outras que por exemplo, você está numa consulta com o profissional médico seu e a inteligência artificial está ativa e está ouvindo tudo que você e o médico estão falando. E na tela dele já vai dando todo o diagnóstico que Uau. pode ser feito. Então, assim, isso é uma coisa que já tem. Então, assim, não adianta fugir. Eu acho que a gente tem que usar a inteligência artificial para nos beneficiar como um todo, tanto Sim. empresas quanto a população em geral. Então, assim, resumindo a sua pergunta, está sendo muito satisfatória até o momento. E Silvio, agora falando um pouquinho mais sobre a tua palestra, porque um fato é muito precioso. A inteligência artificial, ela está entre nós e evoluindo cada vez mais para nos beneficiar, mas aqueles que souberem tirar uso e alimentar. O que falar sobre isso na área da saúde? Então, até na apresentação, o primeiro slide, ele fala assim, com inteligências artificiais que fazem diagnóstico mais precisos de qualquer patologia, Sim. com robôs que fazem cirurgias precisas milimetricamente. Onde está o papel do profissional de saúde médico nisso tudo? Então, assim, Uhum. não vai deixar de existir. Mas o que eu acho que vai acontecer, Janaína, com o tempo, profissionais de baixo nível vão deixar de existir, vão ter que trocar de área. Então, assim, porque as coisas, os processos rotineiros, eu falei inclusive isso na palestra, os processos rotineiros a IA vai assumir. É Mas a verdade. figura do especialista, daquele profissional que sabe muito daquilo que está falando, não vai deixar de existir. E a IA vai aprender com ele também. Então, assim, eu acho que é um caminho sem volta para você fazendo um paralelo, não só de Claro. saúde, mas, por exemplo, hoje no mercado, nas universidades, já é autorizado em muitas que os alunos usem inteligência artificial para fazer o trabalho. Só que quando ele vai apresentar, a conclusão tem que ser do aluno. Então, tem Sim. muitos professores que liberam para usar IA. Então, assim, eu acho que a gente tem que saber usar. Entendeu? Porque tem de tudo e para qualquer coisa. A gente vai ter agora um processo eleitoral no Brasil grande aí, né? Sim. Daqui a alguns meses, daqui a 2 meses. E assim, vai ter muita coisa que vai ser enganosa. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente cai e é tendencioso. E na área da saúde, o que a gente tem que fazer, como na área militar, como na área da educação, para usar IA, eu acho que a gente tem que estar bem regulamentado.
Só que aí vai ter na minha opinião, vai ter um viés interessante, porque assim, um país vai querer ser mais flexível, o outro vai querer ser mais rígido, então vai ser um pouco complexo para a empresa. Ela vai num país, ela vai ter flexibilidade, no outro ela não vai ter, aí no outro vai acontecer alguma coisa que a gente não sabe até que ponto foi a IA que Sim. fez ou deu errado. Até durante a apresentação tinha uma pergunta bem interessante. O que vai acontecer, por exemplo, quando um robô que está fazendo uma cirurgia e ele é 100% de IA, cirurgia autônoma, ele errar? Ou ele vê um órgão que é diferente, porque nós, teoricamente, somos todos iguais, mas tem gente que tem patologias um pouco diferentes e órgãos um pouco diferentes, né? Ah, Silvio, como você está falando isso, né? Mas assim, por uma característica genética Claro. daquela pessoa, o órgão pode estar diferente, pode estar em outro local. Como que a IA vai interpretar isso se ela nunca viu? Então, uma pergunta, vai ser culpa do fabricante? Vai ser culpa da IA? Vai ser culpa do humano que programou? Não vai ser culpa de ninguém? De Então, quem assim, vai ser a responsabilidade? exatamente. Então, assim, então, isso tudo ainda está muito na névoa, não está regulamentado. Então, infelizmente ou felizmente, eu acho que vão ter que acontecer alguns casos para a gente falar, opa, o que que nós fazemos agora? Mas eu acho que é um caminho sem volta. Até porque, Silvio, você falou muito bem da questão da qualificação que cada profissional vai ter que buscar. Concordo com você, não vejo que as pessoas têm que se preocupar. Algumas profissões realmente vão ser absorvidas pela inteligência artificial, mas tantas outras vão surgir, tantas outras vão exigir uma qualificação, vão exigir conhecimento, porque precisamos alimentar a inteligência artificial. Sim, mas todo o processo, você perceber, toda mudança gera aquela tensão inicial quando você talvez seja mais afetado naquele seu segmento, mas gera outras oportunidades. A gente brincou do remedinho que vai na barriga, então aconteceram alguns fenômenos, né? Por exemplo, as pessoas começam a comer menos, começam a beber menos bebida alcoólica, isso mexe com esses mercados. Claro. Mas, por exemplo, não sei se você conhece pessoas que usam, mas todo mundo tem um amigo, um colega, um familiar que Tem. usa hoje. Você começa a perceber que algumas pessoas de algum organismo começam a ter a pele mais esticada e tal. Então, gerou um outro mercado, trabalhar o rosto dessas pessoas, entendeu? Então, você cria um outro mercado. Com Você tira um pouco certeza. daqui, mas você joga para o outro lado. Então, assim, eu acho que toda vez a gente tem que estar antenado nas coisas. Mas eu acho que é um caminho sem volta. É igual quando as pessoas falam assim, nossa, a China, Estados Unidos, quem é o maior, quem não é o maior. Para mim, a China hoje é um trem-bala descendo a montanha sem freio. É difícil. Os Estados Unidos recuperar o protagonismo, por exemplo, é difícil, entendeu? Não estou dizendo que é impossível, mas é difícil, porque é tudo uma questão de processos, né? De como você construiu. A China está nessa toada toda de tecnologia e inovação desde a década de 80. Ela montou o negócio, o plano estratégico dele lá. Então agora a gente está vendo o resultado. Então é difícil qualquer nação hoje chegar próximo, mas tem que planejar, ir atrás para ver. Mas assim, como a gente estava falando aqui, a tecnologia é importante para o nosso meio de saúde, entendeu? Eu acho assim, é um tripé, tecnologia, o ser humano, né, o profissional, e os medicamentos que também são tecnologicamente avançados. Então, assim, eu fico imaginando, se a gente tivesse há 40 anos atrás, seria muito difícil a pandemia que a gente passou, seria pior ainda os números, né? Até porque é uma questão cultural, como você bem colocou aqui para nós, uma aceitação, uma interação. Nós fomos jogados durante a pandemia numa realidade diferenciada e tivemos que conseguir absorver tudo aquilo. Então, e se você vê, a pandemia foi um negócio que a gente, teoricamente, só vê em filmes, né? Aham, Você fala, exato. tá, isso daí não vai acontecer. E aconteceu. Aconteceu. Não? O que eu acho que não pode acontecer invasão alienígena, brincadeira, mas assim, né? Não pode acontecer essas coisas, porque aí tem nos filmes, né? Sim. E desculpa, eu não acredito nisso mesmo, tá? Sim. Não, eu acredito em seres mais evoluídos, de outras dimensões, até de outros planetas, mas eu não acho que acredito. Se eles são evoluídos, eles não têm por que vir aqui nos atacar. Então, no caso da pandemia que você mencionou, a gente foi pego de surpresa porque a gente não estava esperando. Não. Fique em casa. Hashtag fique em casa, né? Não saia. Mas, Ou por exemplo, faça nós... as coisas de casa, Então, né? nós trabalhamos demais Sim. a nossa empresa, porque assim, a gente vendia justamente os materiais e equipamentos que era necessário. Então, assim, eu só não fiz uma coisa, só não entrei em UTI contaminado, mas eu viajei o Brasil inteiro. Pra você ter ideia da pandemia, eu viajei desde março, quando deu lockdown, até fevereiro do outro ano, todos os meses. Uau. Para ir aqui, para vir no Paraná, para ir em Santa Catarina, no Pará, na Bahia, no Rio Grande do Sul. Porque, assim, a necessidade era muito grande para ajudar as pessoas, né? E a gente tinha uma coisa na empresa, a gente tinha um placarzinho assim, cada vez que uma importação atrasava, a gente falava, olha, temos mais uma pessoa no nosso débito aqui, né? Porque a gente tem que tentar acelerar tudo para salvar vidas. Claro. Né? Então, assim, foi uma mudança. Então, assim, eu tenho pessoas próximas a mim que entraram em pânico, que de tanto passar álcool em gel na mão,
teve problema, está sendo tratado até hoje de Aham, dermatologista. Então, assim, a verdade. paura de cada um não dá para a gente dizer que é certo ou errado. Mas, de novo, todo processo de mudança exige observação, na minha opinião, para ver o que pode ser feito diferente. Mas uma coisa da pandemia que eu acho que trouxe para muitas pessoas é, hoje, você está um pouco resfriada, não quero passar por cima, você vai usar uma máscarazinha, Aham, entendeu? aham, O que no claro. passado, quem fazia isso? Só o pessoal do Oriente, É, né? é verdade. E é o dia a dia que acabou sendo transformado. Eu me recordo até hoje que a época dava aula nas instituições e para o curso de Direito, processo de trabalho. Falei: "Olha, daqui a algum tempo nós vamos fazer, não vou precisar nem sair de casa para fazer as audiências". Eu não sabia que era em tão pouco tempo, que 2 semanas depois nós tivemos que nos adaptar. Verdade. Então são realidades diferentes em todos os segmentos, mas quando nós falamos na área da saúde, participar de um evento como esse, e, né, faz essa junção de tecnologia, inovação, gestão e saúde, Sim. participar é significativo, né, Sim, e Silvio? é transformador. As pessoas, os congressistas, os expositores, os palestrantes, eu acho assim, você sempre aprende. Ah, mas eu já sou professor doutor, eu falo dessa aula aqui há 12 anos, mas você sempre aprende, porque vai vir uma pergunta da plateia, você que já deu Aham. aula, vai vir uma pergunta da plateia que vai ser, poxa, eu não tinha pensado por esse prisma. Isso vai fazer você refletir e talvez você melhorar como profissional para dar aquela palestra, aquela aula. Então, assim, um evento como esse ajuda em muito toda a Sim, sociedade, todo o entorno, todo o ecossistema da saúde, e principalmente aqui no Paraná, no caso, e principalmente mais focado aqui na região de Londrina, tem um grande ganho com um evento como esse. com certeza. E agora, já te agradecendo a participação aqui na Inloco, aqui no Unity Health, tua visão de futuro para daqui a algum tempo. Então, se você pensar que há 10 anos, 12 anos a gente não tinha Instagram, não tinha esses negócios, assim, às vezes eu me assusto um pouco com isso, apesar de ser engenheiro, ter pós-graduação na área, Sim. tal, assim, porque o salto é muito grande e muito rápido. Mas eu acredito piamente que na área da saúde a gente vai ter muito mais inteligência artificial, muito mais processos automatizados. E aí, por que que eu acho importante o aprendizado do profissional? Porque a gente vai ter uma massa de dados Uhum. gigantesca. Então, quem não souber interpretar esses dados da sua instituição, ou do seu governo, ou do seu estado, da sua prefeitura, vai ficar para trás. É Porque com a verdade. massa de dados eu vou poder tomar política, seja no meu hospital privado, na minha rede pública de saúde, vão beneficiar a todos. Redução de custo, vou conseguir ser mais assertivo no tratamento da pessoa, assim, independente da crença de cada um, tem certas horas que não dá mais, né? Tipo assim, no caso do tratamento do paciente, mas Sim. dentro de condições normais, você vai poder prever muito melhor, vai ter previsibilidade, né? Então isso eu acho que ajuda muito. Então um evento como esse, eu acho que traz isso, porque você tem vários profissionais dando as suas opiniões ou mostrando tendências que a gente... Tendências, eu não posso dizer que vai acontecer, mas é uma Claro. grande chance. Então assim, eu acho sensacionais eventos como esse e oportunidades como essas. Silvio, eu quero te agradecer mais uma vez, Muito te obrigado. parabenizar, que o stand está Muito lindíssimo, obrigado. muito bem frequentado. Eu vi que estava o tempo todo cheio, as Graças pessoas a Deus. circulando bastante por aí, networking também a todo Ótimo. vapor. E contamos com você na próxima edição da Unity Health. Com certeza. Muito obrigado, hein? Muito obrigada, Silvio. Sou Janaína Queradia, da Inloco, diretamente da Unity Health 2026.